Olá pessoal, eu sou a Débora Duarte e estamos começando a edição número 259 da Weekly. E eu sou o Jadson Gomes e nessa edição a gente vai falar sobre a Web para Todos, Babel 7, entre mais um monte de coisa aí legal. Então nessa Weekly pós Brasil JS Conf, né, a gente em breve vai ter os vídeos aí liberados de todas as palestras, mas agora a gente começa com a primeira palestra do On The Road Sorocaba, que é da Isa Silveira e é sobre uma web para todos, né? Tá disponível lá no nosso canal. É uma talk que faz realmente a gente pensar como é a performance dos nossos sites e aplicativos em países emergentes como o Brasil, por exemplo, que tem acesso à internet limitado ou tem muitas pessoas que nem têm acesso à internet, né? Então é uma talk assim, que vale realmente muito a pena para qualquer desenvolvedor, seja front-end, back-end, seja mobile, qualquer desenvolvedor vale a pena ver essa talk e repensar um pouquinho sobre o que a gente está desenvolvendo de tecnologia. É muito legal para complementar. Eu vi a palestra da Isa ontem, achei muito legal e essas palestras de performance, assim, é sempre bom, talvez, ver uma por ano, talvez, ou mais de uma, porque sempre tem coisa nova, né? Então, nessa palestra da Isa, ela traz vários números muito relevantes, né? E cases muito atuais, assim, né? Cases do Pinterest e várias técnicas que surgiram, né? Ou seja, nesse ano ou no ano passado. Então, vale muito a pena, então confiram lá no nosso canal. E seguindo falando de On The Road, a gente tem também um vídeo aqui do On The Road Manaus, que aconteceu em julho, né? E é um mini documentário lá de uns 5 minutos, muito legal, com alguns depoimentos de palestrantes, participantes, organização. Então, se vocês não conhecem ainda o projeto Brasil JS On The Road, deem uma olhada não só nas palestras, como nesse mini documentário e fiquem preparados aí que a gente vai ter uma série de eventos ainda esse ano e no próximo ano. E depois de 2 anos de trabalho e 50 pré-releases, o Babel lançou a versão número 7, né? Finalmente aí tá o release da versão número 7. E foi um longo caminho, né? E eu acho que o Babel é um dos projetos mais importantes, dá para se dizer, no mundo front-end, back-end também, né? Que proporcionou, então, um monte de benefícios que a gente usa, né? E todos os frameworks usam, bibliotecas, webpack, enfim, tudo, né? E tem algumas curiosidades lá nesse lançamento do Babel. Uma que eu trago aqui é que o criador do Babel já palestrou na Brasil JS, né, alguns anos atrás, antes de entrar no time do Facebook. E das curiosidades, uma que eu achei muito engraçado foi que o Angus Crow, que é um cara bem famoso na comunidade, fez uma paródia um tempo atrás de Hallelujah, aquela música, né? Com uma letra falando sobre o Babel, né? E agora eles incluíram no projeto a música oficial, né? Inclusive tem um vídeo que alguém gravou mesmo cantando, né? A letra que o Angus Crow fez, né? Dessa paródia incluindo o Babel. Mas tem várias, olhem lá os Breaking Changes, né? Então eles criaram uma ferramenta para fazer o upgrade, né, de versões anteriores, né? Introduziram mais novas features, né? E cuidado então ao atualizar, né? Prestem bem atenção, quem estava usando alguma versão anterior, leiam lá o que mudou e usem a ferramenta para facilitar o upgrade aí nos softwares de vocês. E o GitHub lançou um novo modo de visualização que é de atividades, é o Active Overview, que mostra ali as suas atividades, contribuições desde sempre, né? Mostra um overview, não só aqueles pontinhos verdinhos, agora tem um gráfico que mostra a tua contribuição em outros projetos ou em projetos pessoais. É bem legal, daí uma testada fica lá no teu perfil no GitHub, né? Tu consegue navegar desde o início, por anos e tal. Mas vale lembrar também que aquilo ali a gente não pode se basear naquilo ali para dizer, né? Quem está trabalhando mais ou quem está trabalhando menos, né? Inclusive no meu perfil, se forem olhar, eu tenho bastante atividade esse ano, né? Mas eu não tenho muita atividade em código, eu tenho muita atividade no repositório da Weekly. Né? Então, quem for entrar lá e pensa, pô, o Jadson aqui trabalhou bastante. Na verdade, são comentários em issues da própria Brasil JS. Então, não levem tão a sério, assim, né? Não levem isso como embasamento para contratação ou para julgar alguém, enfim. Fora as pessoas que trabalham em projetos privados também, que não é mostrado ali, né? Ou usam Bitbucket ou usam alguma outra ferramenta. Então, é mais pra gente mesmo ter uma noção de quanto a gente está contribuindo para a comunidade, mas não é bater martelo que aquela pessoa ou aquela desenvolvedora está fazendo mais ou menos, né? E uma novidade muito legal vindo lá do Dr. Axel Hallschumacher, que a gente comenta bastante aqui na Weekly, né? Ele é um autor bem renomado, aí tem vários livros muito legais sobre JavaScript moderno e anterior também. E nesse post ele traz um pouco dos bastidores da construção do novo livro que ele está chamando lá de Impatient JS, né? Ou JavaScript para programadores impacientes, bem interessante.
E nesse livro ele tira um pouco da densidade dos outros livros, onde ele falava sobre versões anteriores e compatibilidade, né, da linguagem, e ele foca muito na tecnologia atual, né, e esquecendo um pouco do que a gente passou aí. Então ele mostra, inclusive, que o JavaScript hoje é uma linguagem moderna e muito boa para se fazer várias coisas e resolve vários problemas, né? E o mais legal desse artigo aqui, que eu achei interessante, é que às vezes a gente tem muitas dúvidas sobre como começar a escrever um e-book, tem conteúdo, mas não sabe como a gente começa, né? E ele dá até as ferramentas que ele utiliza para escrever o e-book, como que ele fez todo o processo de curadoria do conteúdo e como ele fez para publicar. Então tem detalhadamente como se escreve um livro, o que é bem interessante para quem a gente muitas vezes acaba recorrendo ao artigo por não saber como começar a escrever um livro, né? Então, certo que tem alguém aí que tem muito conteúdo para compartilhar e vale a pena ler esse artigo para saber como começar. E ele vai... Comprem o livro, né? A gente sempre comenta aqui também, vão lá e comprem o livro, é um trabalho da pessoa, levou muito tempo para fazer, ainda mais um trabalho de qualidade desse, né? E ele tem um preview já online, né? Ele sempre disponibiliza online e também tem as versões lá pagas com conteúdo inédito. E chegamos ao momento mais humorístico aqui da Brasil.js Weekly, que é a tirinha da semana. E essa semana a gente tem uma tirinha que é a seguinte. Chega ali o colega, né, e diz... alguém está dizendo que a API está caindo, né, que está com problema. E ele, sério? E ele é estranho, porque não tem log de erro aqui, né, parece tudo estar funcionando normalmente. E aí o outro colega diz, estranho mesmo, eu fiz toda a implementação de mensagens de erro ali, com tudo que é possível. E aí eles olham ali os logs de erros e olha, veja, e ele, sim, eu vi. E aí tem uma mensagem, um log, tá status 200 ok, mas tem uma mensagem, um log de erro ali dando 404. Esse é uma prática comum, assim, né? Eu já vi em vários projetos, né? E tem toda uma especificação, né, do HTTP com todos os códigos, né, que nos ajudam a criar aplicações que forneçam a informação correta, mas se criou há muitos anos e muita gente implementa desse jeito que o servidor sempre entrega 200 e um JSON com as mensagens que a aplicação está devolvendo. Funciona, mas na prática, que é o que tenta mostrar essa tirinha, né, acaba sendo ruim, né, principalmente para quando se tem equipes isoladas, né, quem está trabalhando só com o servidor, lá, sei lá, Nginx ou Apache, enfim, vai ter um log que não representa, né, o verdadeiro estado da aplicação. É isso, pode resultar em horas em cima de um código, sendo que poderia ter sido resolvido em 5 minutos, né? E se tu curte o conteúdo que a Brasil.js faz por aqui, não deixe de dar um like aqui, comentar e compartilhar com os amigos aí nas redes. E não esquece que nós estamos em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, então nos segue lá. E chegando aqui na parte dos artigos, a gente tem um artigo lá do MozRex, né, o site da Mozilla, de uma série muito interessante que eu recomendo todo mundo a ler, que eles estão falando sobre The Web, que é da web descentralizada. É uma série de artigos, já tem artigo do André Stouts, do Ferros, que iria estar na Brasil.js, mas não conseguiu vir. E dessa vez está falando aqui sobre servir, né, um site na web usando o Beaker Browser. Então o Beaker Browser é uma nova alternativa, nem tão nova, né, já existe há um tempo. E ela funciona totalmente descentralizada, usando peer-to-peer, e ela tem uma funcionalidade que é muito legal e bem interessante de se estudar, que é criar um site dentro do próprio browser, né, e compartilhar então esse link que funciona como P2P, assim como funciona BitTorrent e essas redes descentralizadas. Então é muito legal, deem uma conferida não só nesse artigo como nos outros da série. E a gente tem um artigo lá no portal da Brasil.js, que é um artigo da galera de um dos patrocinadores da Brasil.js Conf, a IQ, né? Que estavam lá presentes no evento e teve palestra do pessoal de lá. E esse é um artigo sobre teoria das categorias e como lidar com o fluxo de dados utilizando, né, essa teoria das categorias. Eu achei um artigo super interessante porque, inclusive, eu aprendi uma coisa que eu não sabia com esse artigo, que era a definição de paradigma de programação, que é paradigma seria algo que vem da teoria matemática, né? Então define um paradigma através da teoria e aí diz ali sobre o paradigma funcional, que vem do Lambda Cálculos, enfim, é um artigo super completo, não é tão pesado quanto teoria das categorias é em si, mas também não é um artigo leve, então é um artigo que vale a pena realmente a gente ler, se dedicar, entender e que ele faz uma diferença no nosso dia a dia ali quando for lidar com fluxos de dados e com paradigmas de programação.
E agora chegamos naquela parte um pouco mais filosófica, que é a frase da semana, e dessa vez a gente traz aqui uma frase de Giripotepalém, ou algo assim, e a frase é a seguinte: um framework não documentado é como um desvio sem placas. E realmente, né, não só o framework, biblioteca ou qualquer coisa que a gente vai usar, se a documentação é ruim ou não tem documentação, a gente não sabe para onde ir, né? É porque aquele código não foi feito pela gente, né? Foi feito por terceiros. Então, se a gente não documenta, imagina pegar uma API sem documentação. A gente não sabe nem como o que fazer com ela, nem o que esperar de saída dela, nada. Então, documentação é extremamente importante. E não só uma documentação boa, né? Com tudo explicadinho ali certinho. Não adianta só dizer, esta função faz isso. Então tá, e com essa bela frase chegamos ao final da Brasil TS Weekly número 259, espero que vocês tenham gostado. E um agradecimento especial aos 4 colaboradores dessa Weekly, né? Essa vez foi pouco, mas a gente dá um desconto que foi a Conf semana passada, então o pessoal ainda tá meio cansado. E lembrando vocês de contribuir lá no nosso GitHub com artigos, com novidades, para aparecer aqui na Weekly. Então tá, então até a próxima, que é a edição número 260. Até mais. Até. E aí, tu não vai falar? Tu não vai começar? Eu achei que tu ia começar. 259 da Weekly. E eu sou... E eu falo Babel. Eu falo Babel. Eu também falo Babel. Eu também falo Babel. Tô falando em... Recapitular aqui que eu vou falar. Eu sempre chamo de Babel Babel, também. é Babel. Babel, vamos falar do Babel. O Babel finalmente lançou... Ai, que droga, já. O Babel. Vou falar é Babel. Babel. E depois de 2 anos de trabalho e 50 Viu? Vocês me atrapalham, me deixaram nervosa agora. Eu vou falar Babel, então. Vou falar totalmente Babel. errado. Não, eu vou falar Babel. Vou falar complementar, Babel. eu vou falar Babel. Só não ri dessa vez. Né? Vou tentar. E depois de 2 anos e 50 E depois o Gui me atrapalhar. É que estão falando uma coisa importante no rádio. Ali na produção. Só um minuto. Gui. Tenta fazer meio pra cima, assim, tá? Porque dá pra fazer aquele, sabe aqueles vídeos que tu manda ele ir e voltar, né? O Gui faz um... Tá no finish ring aqui. Porque fica uma tensão, prestando atenção em mim. Peraí. Vai chorar? Não. Tá, não existe muito se eu vou chorar. Pera aí. Não é impossível também. É só falar um pouco mais alto comigo, eu já começo a Vai chorar. rolar um combo aí, porque quando o cara vomita, o cara chora, né? Podia fazer uma weekly com a Débora aqui comendo pra caralho, uma melancia, uma ricota, sei lá, uns bagulhos Podia me absurdos. trazer uma melancia agora, inclusive, se quiser. De um novo livro, né, que se chama... JS, lá, que é JavaScript para programadores, né? É que eu tô nervosa, eu tô literalmente com medo de vomitar no meio. Já isso tá me botando tanta Hoje vamos até o pressão. meio-dia. Segura essa unha. É hoje. Segura essa vaso. Já isso tá me botando tanta pressão que eu tô ficando nervosa já. Ai, a culpa é minha! O problema é que nunca dá pra saber quando o Jadson tá falando sério, quando ele só quer te botar uma pressão de zoeira, sabe? Tirinha pra pessoa, cara. Que tá enjoada e Esse que vai mundo. ter o mínimo de animação possível, assim. É o meu estômago, desculpa. O meu estômago com fome. Daí eu tenho medo de, tipo, falar e ficar enjoada e... Mas vai ser mesmo. Vai ser. Tem 3 pessoas aqui torcendo para que eu vomite. Sim, eu também sempre cobro todo mundo disso, mas também falo errado. Não falo o que eu falo. Não faço o que eu digo e não falo o que eu falo. Então não serve pra nada. Preste atenção quando for ler ele, porque teoria das categorias não é. Quer falar também? Quer vir aqui? Quer vir aqui? Ele é o diretor e eu sou o assistente. Ele é o diretor e é o cara que pega o cafezinho.
A minha cadeira tá fazendo barulho. Eu tava achando que era tua barriga. Brincadeira. Tá um nheco-nheco ali, eu pensei, bah, vamos acabar logo antes que a Débora coma o meu braço aqui. Acaba o Wiki e tá a Débora com o meu braço aqui. Ontem eu fiz uma lasanha, meu, desse tamanho aqui, pra semana inteira, velho. Muito bom. Comprei um peitão, assim, de frango, fiz uma lasanhão, velho. Já comemos ontem de janta, hoje Dudu chega já vai lasanha, na janta já vai lasanha. Continua sendo a minha cadeira, tá? Não vou comer teu braço. Tá. Pra que a gente possa falar aqui na Weekly. Tem que dizer até a próxima. Bah, fiquei num pensamento aqui e fui embora. Eu dei umas enroladas ali, mas eu fui. Eu ia falar pra você até do ano passado. É que eu não sou, tipo, eu não tenho essa dinâmica que nem o Felipe. Se tu tá curtindo assim. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Internautas. Ursões. Não bota isso que eu falei. Bom, vai lá. Cancela a gravação.